Amazônia. Desse dispositivo, esperávamos reação à altura, caso surgisse a necessidade de enfrentar com armas aos militares golpistas. Até porque formávamos um contingente totalmente desarmado, no sentido de possuir e de saber usar os fuzis e as metralhadoras. Assim sendo, havia, na verdade, extraordinária agitação política fomentada não só pelos comunistas, como por outras correntes de esquerda, pelos grupamentos católicos progressistas, pelos sindicatos, pela UniUBS nacionalmente, ou pela UAP e o EXP, entre nós, todos cantando ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. De fato, a arte e a cultura entrelaçadas promoviam renovações e expansões como nunca fora visto antes no Brasil. O intelectual deixara de ser aquela figura quase sempre ligada à elite, aquele respeitável e imortal das academias, e se transformara num profissional engajado nas lutas populares contra a miséria e por transformações sociais, como o poeta, professor e nosso camarada Rui Barata. A cartilha elaborada por Paulo Freire era então um instrumento educacional por excelência, para alfabetizar e ao mesmo tempo conscientizar quem precisava aprender a ler e escrever. Enquanto isso, do lado democrático, entre aspas, estava em marcha acelerada a conspiração para derrubar o governo legal de João Goulart, com práticas operadas no Pará, de acordo com o crivo e a coordenação do tenente-coronel Jarbas Passarinho, que desde o suicídio de Getúlio em 1954 já conseguia se destacar entre os oficiais seguidores da direita cristã, se é que o cristianismo pudesse ser confundido com os negócios dos trustes e com as terras medievais dos latifundiários. Existia ainda o apoio da Associação Comercial do Pará, aliada da economia extrativista e da exportação de matérias-primas no lugar do progresso da indústria regional. E a ação da Cooperativa dos Fazendeiros do Marajó, fornecedora de recursos materiais e humanos para os golpistas. Exercícios de treinamento militar eram realizados em um sítio na Estrada do Coqueiro. Reuniões para a pregação golpista aconteciam em dependência da fábrica do Guaraçuco e da empresa Conama. Setores da mídia eram organizados por representantes do bloco conspirativo a fim de proporcionar condições favoráveis ao golpismo junto à opinião pública. Bandos de jovens nascidos em berço esplêndido e apelidados de lenços brancos eram mandados invadir sindicatos e assembleias estudantis, com a cobertura da Polícia Militar do Estado, comandada por um coronel comissionado, fascista e acobertador de contrabandistas. Além disso, o dinheiro dos Estados Unidos, através da criação do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, abastecia desde 1962 igualmente a políticos locais, escolhidos a dedo, indivíduos solidários com o propósito de golpear as liberdades públicas e os direitos constitucionais em favor de objetivos espúrios. Deve-se acrescentar que, além de mentor político e fornecedor de dólares, os Estados Unidos poderia chegar à intervenção militar, embora negada com veemência pelos líderes golpistas, antes e depois do triunfo do golpe. Por sinal, em 64, não tínhamos ideia da enorme dimensão dessa interferência, hoje comprovada, como se verifica, no documentário cinematográfico O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares. Vai ser exibido aqui. A espionagem secreta
feita pelo DOPS e pela segunda seção do Exército, estabelecia registro contra qualquer pessoa a favor das reformas de base ou simpática ao símbolo da Revolução Cubana. Tais registros podiam ser usados por autoridades oficiais no processo da escolha de nomes para os cargos públicos, intimidando os menos politizados, que corriam atrás de obter cancelamentos, às vezes humilhantes. Sem dúvida, as rezas e passeatas contra o comunismo, convocadas em nome de Deus e da família pela cúpula da Igreja Conservadora, integrada à preparação do golpe, logicamente, servia para influenciar a população católica, inclusive pela presença em conteste do próprio arcebispo metropolitano, Dom Alberto Ramos. Ressaltem-se as honrosas exceções, partidas de alguns padres isolados, que é exemplo de Dom Helder Câmara, preferiam incorporar os princípios expressos pelas encíclicas do Papa João XXIII e por isso tiveram de prestar contas ao golpe. Em 29 de março de 1964, um domingo de Páscoa, pela via exótica do pombo-correio Pedro Silva, ou Pedro Tralhoto, conhecido banqueiro do jogo do bicho em Belém, chegou a proclamação do golpe assinada pelo general Castelo Branco, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Foi entregue diretamente a Jarbas Passarinho, que a esperava no aeroporto de Valdecampos. Na noite do dia seguinte, 30 de março de 1964, a abertura do Seminário Latino-Americano de Reforma e Democratização do Ensino Superior, presidida pelo estudante de Direito paraense Pedro Galvão de Lima, pertencente à facção universitária católica Ação Popular, foi tumultuada pela invasão dos lenços brancos. No entanto, sem esperar, os invasores tiveram de enfrentar a reação potente do corajoso militante comunista Sebastião Olhos, professor de judô da Academia Conde Como, o que acabou provocando a interrupção do evento realizado no auditório da Faculdade de Odontologia na Praça Batista Campos, depois de uma tentativa de Galvão para serenar os ânimos. Em 31 de março de 1964, no decurso da tarde, correu a notícia do deslocamento de tropas da 4ª Região Militar de Juiz de Fora, Minas Gerais, rumo ao Rio de Janeiro, sob o comando do general golpista Olímpio Mourão Filho, ouvida em Belém através da rádio Marinque Veiga e confirmada a Raimundo Jinques na redação do Jornal do Dia e a Francisco Nascimento na redação da Folha do Lopes. O acontecimento levou Humberto Lopes a instalar-se numa casa que servia de aparelho, localizada na Avenida Governador José Malcher, na esquina da Benjamin Constant e bem próximo da sede da UAP. A seguir, foram propostas pelo nosso dirigente várias manifestações de oposição ao golpe, entre as quais as seguintes: greve liderada pelo Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, cujo presidente no Pará era justamente o bancário Raimundo Jinques, membro do secretariado do PCB. Chuva de panfletos denunciando o golpe, que seriam lançados de um teco-teco do Aeroclube por Francisco Nascimento, empregado da Mesbla e membro do secretariado do PCB. Manifesto contra o golpe, a ser publicado no Jornal do Dia e redigido pelo engenheiro João Luiz Araújo, membro do secretariado do PCB. Concentração de trabalhadores na sede do Sindipetro, presidido por Carlos Sá Pereira, membro do Comitê Estadual do PCB. Atuação na vigília cívica montada na sede da UAP